Poucas figuras causam tanto fascínio nas artes marciais e no cinema quanto Bruce Lee. Sua morte inesperada ainda gera teorias que dividem fãs e estudiosos. Número 1. Origens e juventude rebelde. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940, na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Seu nome de nascimento era Lee Jun-fan. Apesar de ter nascido em solo americano, Bruce permaneceu muito pouco tempo no país em seus primeiros anos. Com apenas 4 meses de vida, seus pais decidiram retornar a Hong Kong, então sob domínio britânico. Foi lá que ele cresceu, se desenvolveu e viveu a maior parte de sua infância e adolescência. A influência do universo artístico esteve presente desde cedo em sua vida. Seu pai, Lee Hoi-chuen, era cantor de ópera cantonês e também atuava ocasionalmente como ator, o que abriu naturalmente as portas para Bruce entrar ainda pequeno no mundo do entretenimento. Não demorou para que começasse a aparecer em filmes como ator mirim, geralmente interpretando papéis de jovens de comportamento difícil ou garotos de rua com atitudes desafiadoras. Era uma forma precoce de Bruce já expressar sua energia e presença de cena. Durante sua adolescência, Bruce passou a se envolver com gangues locais e a conviver com ambientes violentos. Em resposta às brigas nas quais se metia e para se proteger fisicamente, ele decidiu começar a treinar artes marciais. Foi assim que se tornou discípulo do lendário mestre Ip Man, um dos nomes mais respeitados do Kung Fu estilo Wing Chun em Hong Kong. A disciplina marcial começava a moldar Bruce como artista e como pessoa. Além disso, ele também se dedicou à dança, algo incomum para um jovem em sua situação, mas que contribuiu significativamente para sua agilidade, equilíbrio e controle corporal. Ele chegou inclusive a vencer competições de cha-cha-cha. No entanto, as brigas de rua continuavam fazendo parte de sua rotina. Em determinado momento, Bruce espancou o filho de um importante membro das Tríades, a temida máfia chinesa, um incidente que mais tarde seria ligado por alguns às teorias sobre sua morte. Já em 1958, aconteceu outro episódio decisivo. Um conflito entre a escola de artes marciais que frequentava e uma escola rival de Choi Li-Fut culminou em uma briga violenta no terraço de um prédio. Durante a confusão, Bruce recebeu um golpe injusto de outro jovem. Em resposta, reagiu com tanta força que arrancou um dos dentes do oponente. A agressão foi tão grave que os pais do rapaz procuraram a polícia, prestando queixa. Diante disso, os pais de Bruce começaram a ficar extremamente preocupados com o rumo que sua vida estava tomando. As constantes brigas, os problemas com a justiça e a influência negativa das ruas fizeram com que eles tomassem uma decisão definitiva: enviar Bruce para viver nos Estados Unidos, na esperança de que lá ele encontrasse um novo começo. Pouco tempo depois de completar 18 anos, Bruce embarcou rumo à América. Número 2. Novos começos nos Estados Unidos. Ao chegar aos Estados Unidos, Bruce Lee se estabeleceu inicialmente em Seattle, no estado de Washington, onde passou a viver com amigos próximos da família. A mudança representou uma nova fase em sua vida, marcada pela tentativa de se distanciar do passado conturbado nas ruas de Hong Kong. Em solo americano, ele se dedicou aos estudos e conseguiu concluir o ensino médio, recebendo seu diploma da Edison Technical School, localizada no bairro de Capitol Hill. Mas Bruce não abandonou as artes marciais. Muito pelo contrário. Foi nessa fase que ele começou a ensinar Kung Fu de maneira mais formal, ainda que de forma bastante modesta no início. Ele dava aulas particulares e, com o tempo, fundou sua primeira escola de artes marciais, onde começou a desenvolver uma abordagem própria para o ensino do combate. Em março de 1961, ele se matriculou na Universidade de Washington. Lá, escolheu cursar filosofia e teatro,
duas áreas que mais tarde se entrelaçariam com força em sua carreira: a filosofia moldando sua visão de mundo e sua abordagem das artes marciais, e o teatro preparando-o para os palcos e principalmente para as câmeras. Durante os estudos, conheceu Linda Emery, uma jovem estudante que sonhava em se tornar professora. Eles iniciaram um relacionamento, mas, como muitos estados americanos ainda mantinham leis contra relacionamentos interraciais, o casal decidiu se casar de forma discreta, longe dos holofotes e das possíveis polêmicas. O casamento aconteceu em agosto de 1964. Dessa união, nasceram dois filhos, Brandon e Shannon Lee, que mais tarde também seguiriam caminhos ligados ao cinema e às artes marciais. Com o casamento e a paternidade, Bruce começou a consolidar sua vida nos Estados Unidos. Ainda em 1964, ele e Linda se mudaram para Oakland, na Califórnia, onde ele fundou sua segunda escola de artes marciais. Foi nesse período que ele começou a formular sua própria filosofia de combate, o Jeet Kune Do, um sistema inovador que misturava elementos de diferentes estilos, como Kung Fu, esgrima ocidental, boxe e princípios filosóficos orientais e ocidentais. Essa abordagem rejeitava as formas rígidas e tradicionais das artes marciais e defendia um estilo adaptável, direto e eficiente. Bruce passou a ensinar o Jeet Kune Do em vez das formas clássicas, atraindo a atenção de muitos que buscavam algo novo e mais eficaz no mundo da luta. Número 3. A chegada à televisão e os primeiros obstáculos. A habilidade impressionante de Bruce Lee logo começou a chamar a atenção, além dos círculos de artes marciais. Durante uma demonstração de Kung Fu, em um torneio de karatê realizado na região de Los Angeles, ele foi notado por um produtor de televisão. Aquele momento seria decisivo para sua entrada no mundo do entretenimento americano. Pouco tempo depois, Bruce foi convidado a atuar na série O Besouro Verde, exibida entre os anos de 1966 e 1967. Na série, interpretava o personagem Kato, o ajudante do herói principal. A série foi inovadora por ser a primeira produção de televisão dos Estados Unidos a exibir artes marciais orientais em destaque. Contudo, a produção enfrentou dificuldades. Os diretores queriam que Bruce adaptasse seu estilo para o modelo de luta americano, com socos mais simples e movimentos mais lentos. Bruce recusou. Disse que usaria o próprio estilo de luta, autêntico e mais eficaz. Sua velocidade era tamanha que os cinegrafistas precisavam diminuir o ritmo das cenas para que o público pudesse enxergar os movimentos com clareza. Apesar do sucesso técnico e da atenção conquistada, a série foi cancelada após uma temporada. Com dificuldades para conseguir novos papéis, Bruce passou a dar aulas particulares para celebridades de Hollywood como forma de sustento. Entre seus alunos estavam nomes como Steve McQueen, James Coburn e Kareem Abdul-Jabbar. Em 1971, Bruce decidiu desenvolver sua própria série de televisão, chamada O Guerreiro. A ideia era original. Um imigrante chinês nos Estados Unidos do século XIX usaria o Kung Fu para sobreviver e enfrentar injustiças no Velho Oeste. O projeto foi apresentado à Warner Bros., que recusou a proposta. Mais tarde, a mesma Warner lançou uma série muito similar chamada Kung Fu, sem dar nenhum crédito a Bruce Lee. O estúdio alegou que já tinha uma ideia parecida em desenvolvimento. Especulações indicam que o verdadeiro motivo de sua exclusão foi o forte sotaque asiático de Bruce. Em uma entrevista, ele comentou o caso com maturidade, dizendo que compreendia os receios de escalar um ator com sotaque forte, assim como ele próprio hesitaria em colocar um ator branco em um papel principal em um filme de Hong Kong. Número 4. A volta triunfal a Hong Kong. Depois de várias decepções nos Estados Unidos, Bruce decidiu retornar a Hong Kong em 1971, sem imaginar que estava prestes a ser recebido
como uma verdadeira celebridade. Durante sua ausência, a série O Besouro Verde havia se tornado extremamente popular no território, recebendo inclusive o apelido de O Show do Cato, graças ao destaque que seu personagem havia conquistado. Ao perceber seu prestígio local, Bruce entrou em negociações com dois grandes estúdios de cinema da região, Shaw Brothers e Golden Harvest. Optou por fechar contrato com a Golden Harvest, aceitando estrelar 2 filmes. Assim, naquele mesmo ano, protagonizou O Dragão Chinês, também conhecido como O Big Boss, que foi um estrondoso sucesso de bilheteria em toda a Ásia, transformando Bruce em um astro de cinema da noite para o dia. Em seguida, estrelou A Fúria do Dragão, lançado em 1972, que bateu os recordes do filme anterior. O sucesso era tanto que Bruce começou a renegociar seus contratos. Em vez de apenas atuar, ele queria controle criativo sobre os projetos. Para isso, fundou a Concord Production Inc., junto com Raymond Chow, ficando responsável pela parte artística e criativa da empresa, enquanto Chow cuidava das operações e finanças. O terceiro filme, O Voo do Dragão, representou o ápice de sua liberdade criativa. Bruce escreveu, dirigiu, coreografou as cenas de luta e protagonizou o longa. O filme também marcou a estreia de Chuck Norris no cinema, no papel do principal antagonista. O duelo entre os dois, gravado no Coliseu de Roma, é considerado até hoje uma das cenas de luta mais marcantes da história do cinema. Os 2 filmes, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, arrecadaram juntos cerca de $100 milhões e $130 milhões mundialmente, consolidando Bruce como um fenômeno global. Número 5. Os últimos dias de Bruce Lee. O dia 20 de julho de 1973 parecia ser apenas mais uma data comum na vida intensa de Bruce Lee, que então contava com 32 anos de idade e se encontrava em Hong Kong. O dia começou de forma positiva, com compromissos profissionais importantes que davam continuidade ao momento promissor de sua carreira. Pela manhã, Bruce se reuniu com o ator australiano George Lazenby, conhecido por ter interpretado James Bond no filme 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade, lançado em 1969. O objetivo do encontro era discutir a possível participação de Lazenby no filme Jogo da Morte, que Bruce estava desenvolvendo. Após essa primeira reunião, Bruce se dirigiu à casa de seu parceiro de negócios, Raymond Chow, com quem fundara a produtora Concord. O encontro começou por volta das 14h. Durante aproximadamente 2 horas, eles discutiram detalhes e ajustes do roteiro de Jogo da Morte, incluindo cenas, escalações de elenco e cronograma de filmagens. Por volta das 4h, decidiram sair e seguiram juntos até o apartamento da atriz taiwanesa Betty Ting Pei, que também participava do filme e era uma colaboradora próxima de Lee. Já no apartamento de Betty, os 3, Bruce, Raymond e Betty, passaram a revisar cuidadosamente o roteiro do projeto, analisando falas, direções de cena e sequências de luta. Mais tarde, Raymond Chow se despediu para comparecer a um jantar previamente marcado, deixando Bruce sozinho com Betty. Foi neste momento que Bruce começou a se sentir mal. Ele se queixou de uma dor de cabeça intensa, persistente e fora do comum. Em resposta, Betty lhe ofereceu um comprimido de Equagesic, um analgésico que combinava aspirina com meprobamato, uma substância com propriedades ansiolíticas e relaxantes. Depois de tomar o medicamento, Bruce decidiu deitar-se na cama de Betty para descansar um pouco. O que parecia ser uma pausa rápida acabou se transformando em um pesadelo. Cerca de 2 horas mais tarde, Betty tentou acordá-lo, mas Bruce não respondia. Alarmada com a situação, ela ligou imediatamente para Raymond Chow, que estava em um restaurante. Raymond saiu às pressas e correu de volta ao apartamento. Ao chegar, Raymond também tentou acordar Bruce, mas sem sucesso. Ambos, então, decidiram chamar um médico com urgência.
Quando o profissional chegou, realizou manobras de reanimação cardiorrespiratória por aproximadamente 10 minutos, sem conseguir reverter o quadro. Diante do agravamento da situação e com receio de um escândalo público que pudesse comprometer a imagem de Bruce Lee, Raymond optou por acionar uma ambulância com discrição. Bruce foi levado ao Hospital Queen Elizabeth, que ficava a cerca de 25 minutos de distância do local. Mesmo com os esforços da equipe médica do hospital, todas as tentativas de reanimação falharam. Por fim, os médicos declararam oficialmente a morte de Bruce Lee às 11h30 da noite daquele dia fatídico. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Número 6. A especulação de envenenamento por ciúme. Apesar de Bruce Lee aparentar estar em plena forma física, sua morte foi um choque difícil de aceitar para fãs ao redor do mundo. A autópsia não revelou sinais de lesão externa. A causa oficial apontada foi um acúmulo anormal de fluido no cérebro, um edema cerebral, que causou inchaço de 13%, com aumento perigoso da pressão intracraniana. Além disso, foi detectada a presença de maconha em seu estômago. A explicação oficial atribuiu o edema cerebral a uma reação adversa ao Equagesic, o remédio fornecido por Betty. No entanto, rapidamente surgiram várias teorias conspiratórias. Chow, talvez tentando preservar a imagem de Bruce, chegou a dizer que ele havia desmaiado na presença da esposa, Linda. Mas essa versão foi desmentida pela imprensa de Hong Kong, levantando dúvidas sobre a credibilidade de Chow. Esse detalhe alimentou rumores de que Bruce teria um caso com Betty e que sua morte poderia estar ligada a um relacionamento extraconjugal ou a uma festa regada a drogas. Quando a ligação entre Lee e Betty ganhou força, fãs revoltados começaram a acusá-la de ser responsável direta por sua morte. Segundo essa teoria, ela teria dado intencionalmente o remédio que causou a tragédia. Com o aumento dos boatos, surgiu a narrativa de que Bruce estaria tentando terminar o suposto romance e que Betty, tomada pelo ciúme, o teria envenenado como forma de vingança. Essa ideia ganhou proporções perigosas. Em Kuala Lumpur, estudantes foram às ruas segurando cartazes com os dizeres "Betty matou Bruce". Em Hong Kong, começaram a circular rumores de que alguém teria colocado uma recompensa pela cabeça de Betty Ting Pei. No início de agosto, a polícia recebeu uma ameaça de bomba. Um pacote suspeito coberto com inscrições em chinês apareceu em uma praça pública com os dizeres "Betty Ting sabe a causa da morte de Bruce Lee". A bomba era falsa e continha apenas lixo. No entanto, nas semanas seguintes, outras 3 bombas falsas foram deixadas pela cidade, sempre com mensagens como "Vingança por Bruce Lee". Número 7. A investigação oficial e seus limites. A comoção e os riscos à segurança obrigaram o governo colonial britânico de Hong Kong a agir. Embora escândalos com celebridades costumassem ser ignorados, ameaças de bomba não podiam ser deixadas de lado. Assim, as autoridades iniciaram uma investigação formal sobre a morte de Bruce Lee. Contudo, o caso se revelou mais complexo do que o esperado. Apesar do laudo médico indicar edema cerebral, os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que causou a condição. Inicialmente, 2 médicos que atenderam Bruce sugeriram que a maconha poderia ter sido a causa. Mas essa hipótese logo foi descartada. Não havia evidência científica de que a cannabis provocasse edema cerebral. Sem avanços, o governo britânico decidiu convocar o cientista forense Donald Teare, de Londres. Com mais de 1000 autópsias em seu currículo, Teare propôs uma nova hipótese: uma reação alérgica grave à aspirina, um quadro conhecido como choque anafilático. Sem alternativas mais plausíveis, essa explicação foi aceita oficialmente. No entanto, muitos fãs a rejeitaram. Afinal, Bruce já tomava aspirina regularmente, sem nunca apresentar qualquer efeito colateral. Além disso, a teoria do choque anafilático foi considerada fraca,
pois os sintomas típicos, como o inchaço da garganta, lábios, língua e urticária, não foram encontrados no corpo de Bruce. Essa ausência de sinais alérgicos foi suficiente para lançar dúvidas sobre a versão oficial, abrindo espaço para que novas teorias surgissem. Após sua morte, seus filmes conquistaram uma legião fiel de fãs e solidificaram sua popularidade mundial. Bruce Lee se tornou um dos maiores símbolos da cultura pop do século XX, reconhecido por transformar a imagem dos asiáticos no cinema dos Estados Unidos e por quebrar barreiras culturais com seus ensinamentos, sua filosofia e sua arte. Linda, sua esposa, expressou bem esse sentimento. Ela disse que, mesmo depois de tantos anos, as pessoas ainda se perguntam sobre os detalhes da morte de Bruce. Mas, para ela, o mais importante é lembrar da forma como ele viveu. E é justamente essa vida intensa, corajosa e inspiradora que continua a ecoar até hoje em milhões de corações ao redor do mundo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.